que o ministro Dias Toffoli suspendeu o processo de suspeição contra Eduardo Apio, lá na Lava Jato. A notícia é de que Dias Toffoli decidiu hoje suspender o processo, que declarou o ex-juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, suspeito. Em sua decisão, o ministro do STF afirmou que a declaração de suspeição tinha sido ilegalmente exarada. Toffoli suspendeu tanto o procedimento administrativo disciplinar quanto a declaração de suspeição de Apio. Para ele, não há como analisar o caso separadamente de tudo que se passou na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Ele propôs que se aguarde a avaliação do Conselho Nacional de Justiça sobre a Operação Lava Jato para voltar a analisar o processo disciplinar contra o juiz. Essa é a decisão de Dias Toffoli. A determinação vem na esteira de outra decisão de Toffoli, que anulou todas as provas de acordo de leniência da Odebrecht e disse que os agentes da Lava Jato se valeram de verdadeira tortura psicológica para conseguir evidências contra inocentes. A gente está em contato agora com o advogado de Apio, Paulo Serrano, que está conosco ao vivo para falar justamente sobre essa decisão e essa vitória dele, do cliente dele, né, doutor Pedro? Muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Como é que o senhor recebe essa notícia e essa decisão de Toffoli? Está desligado o seu som, por favor. Abriu? Fala um pouquinho para eu ver se está chegando. Estava chegando o seu som. Está fechado aqui. Se eu ver o... Alô, tá agora ouvindo? agora abriu. Vamos lá, agora abriu. Foi para mim uma vitória da Constituição, né? Quer dizer, porque o ministro Toffoli invalida as suspeições declaradas de Apio pelo TRF4. O Apio foi declarado um juiz suspeito nos casos da Lava Jato pela TRF4. O ministro Toffoli anula essa decisão, enfrentando item a item o que foi argumentado como suposta suspeição do juiz Apio. Isso é muito importante, né? A forma como foi tratada pelo ministro na sua fundamentação. E, por fim, o ministro também suspende o processo administrativo contra o juiz, né? Suspende esse processo, né? Por, vamos dizer, achar que realmente não existem, aparentemente, motivos para sustentar esse processo sem, pelo menos, ter como alguns dados em relação ao que houve na Lava Jato apurados, né? Isso, para nós, é uma vitória muito grande, né? Quer dizer, porque atende a pedidos nossos. Nós formulamos esses pedidos junto ao ministro Toffoli, né? E realmente fomos atendidos. Mas a vitória maior é da Constituição, porque está se recolocando nessa questão o trem no trilho da legalidade e da constitucionalidade. Doutor Serrano, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui, até pegando esse fio da meada, porque é o seguinte, há uma discussão, né, a respeito da própria suspeição do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre com relação à Lava Jato, devido inclusive ao comportamento do próprio tribunal durante todos os anos de Lava Jato, né? E aí eu queria ver isso com o senhor. O senhor e o seu cliente pretendem levar e questionar a suspeição do TRF4 para tratar de assuntos de Lava Jato? Veja, Leonardo, na realidade nós já levamos, inclusive eu vim aqui na UOL, acho que você estava presente no programa, onde eu discuti exatamente isso. Há tempos atrás, quando assumi o caso, eu falava o TRF4 não é um órgão independente para julgar o juiz Apio, ele é um órgão Não, suspeito. sim, exato, mas eu queria saber se Então, vocês em relação ao Apio. alguma... E aí nós levamos ao CNJ, o CNJ não aceitou essa argumentação. Tá. E considerou que o TRF4 era um juízo, vamos dizer, não era um juiz suspeito para julgar Apio. E agora fomos ao ministro Toffoli, que reconheceu que o TRF4 não é um órgão adequado, independente, para poder julgar Toffoli. Achou que ele é um órgão, perdão, para poder julgar Apio. Achou que postulou, determinou que o TRF4 é um órgão suspeito para julgar o juiz Apio,
Aqui entre nós, pelo envolvimento muito claro de uma série de seus desembargadores com a Lava Jato, né, que os tornam impedidos, né? E o ministro Toffoli faz diversas referências a isso na decisão dele. É uma decisão dura nesse sentido, mas muito correta, né? Se você chega ao ponto de ter interferências formais do senador Moro para afastar o juiz Apio. Formais, pedido formal para isso. Quer dizer, ou seja, que é um. Não quero aqui acusar ninguém, mas é um sujeito que está imediatamente envolvido nessas apurações da Lava Jato, né? E que o juiz Apio criou essas apurações. Ele é que deu início a isso, né? Então, o ministro Toffoli se demonstrou muito correto na forma de entender os fatos, né? Não se deixou levar pelo tumulto argumentativo que até hoje tem havido nesse caso, proposital, a meu ver, né? E teve uma adesão extremamente correta, assim, botar o trem no trilho da Constituição, quer dizer, e ao suspender o processo contra o juiz Apio, a nosso ver, isso dá o direito imediato do juiz retornar ao cargo, porque não tem sentido manter alguém afastado do cargo sem sequer haver processo em andamento. Aliás, essa era uma questão que eu queria lhe fazer, doutor Pedro. Qual é a expectativa de que ele volte a assumir, né, as investigações relacionadas à Lava Jato? E quais, se ainda o processo lá no CNJ, como é que está isso? Bem, ele pode ou não voltar a conduzir as investigações da Lava Jato. Isso, o que nós estamos pleiteando é o retorno dele à carreira de juiz, ao exercício do cargo de juiz, né? Ele pode retornar para a 13ª vara, podem resolver removê-lo, né? Embora seja inamovível, mas pode acabar acontecendo por conta dessa situação toda, né? Então, para nós, o mais relevante é que ele retorne ao cargo de juiz, né? Agora, quem vai decidir isso? Quem é? Como é que virá essa decisão? Porque essa decisão do Toffoli, ela é exatamente sobre a suspeição, só que tem o andamento ainda no Conselho Nacional de Justiça. Não é só sobre a suspeição. A decisão do Toffoli também é sobre o processo administrativo contra a Apio. Ele suspende o processo contra a Apio. Ele suspende. O processo já não existe como um andamento. Ele não pode mais ter andamento. Então ele pode voltar agora? Ele pode voltar hoje mesmo ao cargo? Eu não tenho a menor dúvida que a consequência imediata é o retorno do cargo. Ele tinha sido afastado porque havia uma apuração contra ele. Se essa apuração foi suspensa, não há mais motivo. O motivo dado para o afastamento deixou de existir. E mesmo assim insistirem em mantê-lo, nós vamos imediatamente recorrer, como fizemos agora, vamos recorrer novamente ao Supremo para falar, olha, estão querendo manter um juiz afastado sem nenhuma apuração em andamento, por simples desejo ou vontade, né? Isso não... Quem é o órgão competente para determinar o retorno do juiz Apio à 13ª Vara Federal em Curitiba? É o TRF4 ou é o próprio CNJ nesse sentido? Só para são competências superpostas, né? Na realidade, compete ao TRF4 agora dar execução à decisão do ministro Toffoli. Entendi. Então é ele que vai ter que retornar a Apio ao cargo. Se não retornar, a meu ver, vai estar descumprindo novamente a decisão do ministro Toffoli, razão pela qual nós vamos novamente a ele recorrer. O ministro Toffoli reconhece na fundamentação dessa decisão de hoje que o TRF4 descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal. Descumpriu ativamente, né? Descumpriu muito frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Está posto de uma forma muito dura na decisão do ministro. Tem prazo para isso? A tramitação regular do processo. Essa decisão vai tramitar junto. Nós vamos procurar acelerar o retorno do juiz Apio ao processo. Então, vamos pedir, vamos tomar as medidas para acelerar isso. Mas tem uma tramitação burocrática do processo que não tem como evitar. Uns dias, umas semanas. Isso é